Oi pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo convidados, mentira pura. O Caio não é convidado, o Caio é do Virando a Chave. E eu e o Caio estamos trazendo o Gabriel de convidado. E aí, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o masculino. A proposta é a gente discutir um pouquinho sobre o masculino. A gente tem observado, não sei se vocês têm observado, a gente... assim, no planeta, né, tem um movimento muito de resgate, empoderamento do feminino, enfim. E aí você vai falar, nossa, Claudinha, então vocês vão discutir o masculino. Como assim, masculino? Que é exatamente isso. A gente vai trazer algumas questões que nós temos discutido. O Gabriel é do Grupo Despertar, que também está com a gente toda quarta-feira, e eles tiveram uma ideia muito bacana. Eles têm um projeto que eles vão falar sobre esse projeto. E por que nós vamos falar do masculino? A gente vai falar do masculino por quê? Porque lá atrás, vamos entender alguma coisa antes, para a gente alinhar. No ciclo evolutivo do planeta, eu sempre começo falando sempre de ciclo evolutivo, porque senão não contextualiza. Né? No ciclo evolutivo do planeta, de 2 em 2 mil anos, a gente vive... Vou resumir também, vou fazer bem resumido para a gente poder entender mais rápido. Num ciclo de 2 em 2 mil anos, a gente vive uma era do zodíaco, uma era astrológica diferente. Nessa última era foi a era de peixes, que era uma era que trouxe um potencial da energia do masculino, yin yang, não é homem e mulher, tá certo? Vamos falar da energia do masculino, yin yang, que trouxe isso e potencializou isso muito no nosso processo evolutivo. Beleza. Quando chega em 2000, a gente entra na era de Aquário. Eu tô falando assim, bem um marco bem específico, 2000, né? Mas, na verdade, a gente vem sentindo as mudanças a partir da década de 70, por exemplo, quando a gente começa a ver esses movimentos feministas e tal, já era uma entrada dessa energia e preparando a sociedade para a mudança para essa energia do feminino. Também, que eu comentei até com eles, que eu acho que é legal, porque uma coisa que me marcou muito foi quando eu li o Ponto de Mutação do Fritjof Capra, que é um físico quântico, e ele falava, no livro ele fala assim, que isso foi em 87 que ele escreveu. Eu li mais ou menos na década de 90 e eu falava, nossa, como será que vai ser isso? Porque ele falava assim, uma das mudanças mais significativas da sociedade, o maior desafio da sociedade depois do ano 2000 vai ser lidar com a mudança da energia do masculino para o feminino. Isso vai ser o maior desafio, não vai ser a parte de energia, a parte financeira, é essa mudança dessa energia, desse conceito. E hoje, de fato, a gente pode ver o quão difícil tá, né? E, bom, o fato é que também esse feminino se empodera. E aí eu vejo que a gente fez o seguinte, a gente tava o masculino aqui e o feminino aqui. E aí agora a gente tá meio que inverso, né? O masculino brigando para poder, sabe, se encontrar, é o meu sentimento. E o feminino querendo mostrar força. Querendo mostrar força. E aí, galera, vamos lá. A gente vai trazer uns conceitos que são meio densos e pesados, tá certo? E eu tô sentindo agora, tá? Não foi esse combinado com eles, mas eu tô sentindo agora. E depois a gente pega, vocês falam assim mais especificamente do... Não, depois, né, vamos falar logo do projeto deles, né? Fala logo do projeto, que é assim, eu já entro e já começo a falar. Vocês têm um projeto? Isso. Pra trabalhar? A gente tem um projeto que a gente percebeu que no ramo de autoconhecimento, espiritualidade, tem muito um público voltado mais tem muitos conteúdos voltados mais para o público feminino, que é o público que normalmente mais consome esse tipo de conteúdo, né? Historicamente e tal, até nos dias de hoje. Só que a gente viu que esse movimento de consumo sobre autoconhecimento e espiritualidade estava mudando, que muitos homens cada vez mais queriam se autoconhecer mais, procurar outras formas de espiritualidade sem ser religião. E aí a gente começou um projeto aí chamado Alfa de Valor, que o nome é exatamente por isso, para mudar o conceito que as pessoas têm de homem alfa, né? O que é o homem alfa?
O que é o homem alfa? O questionamento é esse. O que é o homem alfa? O que é o homem alfa? Não, eu sabia do macho alfa. Homem alfa, né? Não, macho alfa, homem alfa. Mas é porque o macho ainda é mais pesado. Macho tem eu sou um macho alfa e tal. Não, como as pessoas percebem, o macho alfa sendo um cara rodeado de mulher, pagando tudo, com muita prosperidade financeira, e muito machão, né? Qualquer briga ele tá ali e tal. E não é que a gente discorda no sentido de que a gente acha que um macho alfa ou um homem alfa tem que ser uma pessoa feminilizada. A gente não traz isso. A gente traz que um homem ele pode ter energia de homem, energia masculina, da firmeza, da postura, e ao mesmo tempo se autoconhecer, ser suave, ser uma pessoa que sabe tratar as outras, ser gentil, ser educado, sem ser, digamos assim, uma pessoa bruta, falando, né? Sem trazer essa brutalidade. Saber expressar, né? Saber expressar seus sentimentos, suas emoções. Porque ao longo da nossa criação, né, a gente foi condicionado a sempre reprimir, né? Desde pequeno a gente às vezes ouve, né? Homem não chora, engole o choro. Né? E isso vai podando todo o desenvolvimento como um todo. Né? Esse lado de desenvolver espiritualidade é até uma energia mais feminina, né? Da meditação, da introspecção. E muitos homens ao longo do processo foram esquecendo isso por conta da sociedade ter desenvolvido essa forma essa postura, né? Machista, por assim dizer. Sim. Né? E acabar renegando o outro lado e não integrando o ser como um todo. Né? Se não me engano, tem até uma música de Gilberto Gil, né? O Super-Homem, né? Que é integrar também o lado feminino da coisa. E o que assim, ó, vocês como homens, né? Assim, o que vocês sentem que... Tem um termo, assim, que está usando muito na administração, né? A dor maior, né? Qual é a dor maior hoje que vocês acham que o masculino vive nessa sociedade? Eu acho que é não ter a possibilidade de expressar o que está sentindo. Porque você sente isso? Não, acho que todo homem, mesmo que não fale, sente isso. Em graus diferentes, mas... Em graus diferentes, mas todo homem, né, em sua maioria heterossexuais, sentem isso, de não poder falar o que eles sentem, porque não vai ser visto como coisa de homem, digamos assim. E aí é visto como coisa de quê? Como coisa de homossexual, né? Nem de homossexual, mas acho que principalmente de marica. Então, mas um homem marica... que não se garante. Marica não necessariamente. Que aí no caso marica é gay. É fraco. Fraco. Por exemplo, uma coisa de fraco. Tem um livro de Brené Brown que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Né? E ela trabalha muito com conceitos de vulnerabilidade e vergonha. Ela distingue muito bem vulnerabilidade e vergonha. Porque a vulnerabilidade é algo assim algo que você entende que é seu e você acaba não aceitando, não compartilha. E aquilo, se você não trabalhar, não, por exemplo, saber uma pessoa que você possa compartilhar e falar das suas fraquezas, que você entende como fraqueza, às vezes nem necessariamente seria uma fraqueza, se você esconder aquilo passa a virar uma vergonha. Você acaba trazendo isso para um lado assim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A mulher, normalmente, o que é que ela tem mais como vergonha para ela? Normalmente são traços relacionados à beleza física. Né? Ela tem vergonha de ser gordinha. Tá bonito o tempo todo. Exato. Tem essa obrigação, esse padrão de seguir. De beleza. Né? Então tá muito ligado a isso. Já o homem, o que está mais vinculado a essa questão da vergonha é ele não demonstrar a sua fraqueza. Tá. Né? Não demonstrar sua vulnerabilidade, sua fragilidade, muitas vezes. Né? Então está muito atrelado nesse sentido. E vocês acham que isso tem se refletido em comportamento como, de uma maneira geral? Como que, de uma maneira geral, esse masculino está externalizando essas questões? Eu acho que cria ansiedade, pessoas entrando em depressão, violência também, violência contra a mulher. Então, é isso, é assim. E quando não tem aquela aceitação, você reprimiu e acaba descontando na outra pessoa de alguma forma, né? Seja através da violência, às vezes verbal, física. Então, e aí assim, super legal, porque eu não atropelei eles. E aí a conversa acabou que rolou para isso mesmo. A gente tá... Não foi combinado, gente, assim, foi uma coisa meio que... Não, é sincrônico, né? Mas a gente tá aqui conversando e há uma semana atrás,
uma ativista social, né? Vocês souberam, ela se matou, deixou uma carta, e isso também deve estar, todo mundo aí deve estar sabendo. A Bittencourt, né? Ela se matou. Foi ela quem fez a denúncia do Prembaba, foi ela que fez a denúncia, que estava por trás da denúncia do João de Deus. E escancara, o fato é que independente, não é assim na história dela, mas é assim, escancara de uma forma para a sociedade, porque ela deixou um dossiê aí com um monte de coisa, e a gente está falando de religião, e aí tem pedofilia, enfim. Mas vamos lá, quando vocês trazem esse masculino, né, que eu falei, como é que esse masculino tá? Eu vejo que de 2, 3 semanas para cá, a mídia bombou com histórias de agressividade à mulher, né? Sim. E eu fico pensando que eu acho que dos motivos, né? Não é o motivo, mas um dos motivos é essa repressão. Eu sinto que esse masculino, ele não está dando conta. Ele não está dando conta dessa... Não sabe como lidar. Não sabe como lidar com o poder do feminino, que também às vezes também exagera. Mas assim, tô falando, exagera, mas não exagera. Está tentando se colocar, né? Está tentando ocupar um espaço. E eu sei que nesse meio tempo tem uma coisa que são as ondas, né? Que vem muito fortes. Mas eu acho que uma das formas mesmo que esse masculino não está dando conta, e aí ele está tentando e parte para cima da violência, né, de alguma forma, né? Ele acaba querendo se impor e demonstrar algo que ele já não tem mais controle, né? Já se você não souber colocar as suas sensações, seus sentimentos, se você não se organizar internamente, né, você vai refletir isso de alguma forma e não vai ser da forma mais saudável. Sim. Né? Então foi até o que motivou a gente a estar tomando a frente desse trabalho, para ter um espaço para que os homens possam sim se expressar mais, entender melhor o que ele está passando nesse momento. A gente traz um pouco dessa linguagem da espiritualidade também, né, dessa mudança de era, enfim, porque é importante quando você tem a compreensão para você saber como se posicionar. Claro. Né? Isso, se autoconhecer, né? E esse movimento, que é mais ligado ao movimento feminista, né, que está muito ligado a todo o movimento de empoderamento, eu acho que se encaixa muito com o que está acontecendo nessa nova era, né? Porque realmente esse movimento, apesar de não concordar com tudo que ele prega e com tudo que elas falam, eu acho muito bom, porque é muito necessário para que haja um equilíbrio do masculino e do feminino. Porque antes a gente tinha um machismo estrutural, que desde pequeno coisas de homem é isso e coisa de mulher é isso. E esse movimento chegou para quebrar isso, né? Sim. Chegou para quebrar. Só que ao mesmo tempo que ele chegou para quebrar, ele literalmente chegou para quebrar de uma forma assim, um tanto, em certas ocasiões, agressiva, digamos assim. Porque, por exemplo, eu estudei na Federal, na área de Humanidades, que é muito conhecido por ter toda essa galera mais ativista de esquerda, dos movimentos, dos sindicatos também, enfim. E eu, apesar de concordar, e ir nas reuniões algumas vezes para discutir certos assuntos assim, e algumas vezes eu me sentia como se eu tivesse, digamos assim, como se fosse ruim ser homem, entendeu? Uhum. Tipo assim, muitas pessoas desse movimento, não são todas, mas muitas mulheres... Feminino, você tá falando do feminino. Muitas mulheres desse movimento, ao querer mostrar sua força, elas não querem apenas mostrar sua força e em algumas ocasiões acabam querendo menosprezar o homem, entendeu? Sim. Porque é necessário também isso, porque tá havendo um período de maturação. Uhum. Então, por exemplo, uma vez eu tava numa aula, para dar exemplo que eu tô falando, eu tava numa aula e tava discutindo a questão de opressor e oprimida, essa coisa toda. E aí ele simplesmente falando pra mim que algumas mulheres lá que mais falam na sala, que mais estão envolvidas com esses movimentos, falando pra mim que só por eu ser homem, eu sou opressor. Aí eu falei, não, pô, mas eu falei, não, ó, eu concordo com esse movimento e tal, eu até quero ajudar vocês em relação a isso, eu quero quebrar na mente muitos homens que são machistas aí e tal. E eu quero ajudar vocês e tal, mesmo assim eu sou opressor, não, só
por o fato de você ser homem e ter privilégios que eu não tenho, você já está me oprimindo. E aí eu olhei pra ela assim, olhei pra professora, e a professora fazia parte do movimento também, e começou a concordar com ela. Aí todas as mulheres começou e os homens que... A maioria dos homens não concordaram com isso, mas os homens... velho, vou ficar calado aqui. Senão eu vou apanhar, eu tiro 0 na nota aqui, eu vou ficar calado. Então, assim, tá ocorrendo uma maturidade nesse movimento ainda, que acho que tá mudando. Muitas mulheres estão ficando mais conscientes, sabendo que essa questão do machismo afeta não só as mulheres, como os homens também. E é uma coisa que vai se auto-aperfeiçoar a partir do autoconhecimento. Isso. Que eu acho que a gente trouxe esse projeto por causa disso, porque o autoconhecimento? Porque tudo começa a partir daí. Porque independente do que uma mulher fale, ou que outro fale, ou qualquer movimento, seja de machista, feminista, qualquer extra que você imaginar fale, se você estiver sentado em si, se você tiver certeza de quem você é, dos seus valores, e o que você vai agir, de como você vai agir, baseado nos seus valores, você não se perde. Uhum. Então o autoconhecimento, pra mim, é o que vai guiar o masculino nessa jornada aí. Quando você compreende a si mesmo, você passa a compreender melhor o outro, né? Você passa a entender melhor do outro, ter empatia pelas dores do outro, quando você começa a se trabalhar, né? Sim. Então o pressuposto é esse, engolir a lanterninha e... Você não reage, você age.